Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 17 a 21, será a base da nossa meditação neste dia. Mas nós vamos ler por hora apenas o versículo 17 desse capítulo 3 de Colossenses. E diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: a graça de ter Deus como Pai. Irmãos, que bênção termos Deus como Pai. Uma graça que não tem preço. E Deus é o nosso Pai pela graça, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Que graça temos por ter Deus como Pai. Por isso que o evangelista João vai dizer que Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É um poder grandioso sermos filhos de Deus. E o que é ser um filho de Deus? O apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai falar que nós devemos dar graças pelo fato de Deus ser o nosso Pai, mas aquele que é grato, aquele que reconhece essa bênção de ter Deus como Pai, ele certamente, em primeiro lugar, ele é aquele que faz tudo em nome do Senhor Jesus. Não basta nós falarmos, eu também sou filho de Deus. Não basta falarmos, Deus é Pai. Nós temos que obedecer esse Pai e fazer a vontade do Pai. É interessante que Jesus vai dizer uma frase. Ele vai dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, sim, esse entrará no reino dos céus. Então, não basta você dizer que Deus é Senhor, Senhor, não basta você dizer que Deus é Pai, Pai, não basta dizer que Deus é Rei, Rei. Você tem que fazer a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? Paulo vai falar aqui que todos os nossos atos, sejam em palavras, em sentimentos, em ações, devemos fazer em nome de Jesus. Será que as tuas atitudes têm sido atitudes de um verdadeiro filho de Deus? Será que tudo que você faz, Jesus assinaria embaixo? Há um livro que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? Ter Deus como Pai é isso. É estar de acordo com a vontade do próprio Deus. Jesus Cristo vai dizer: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. A Bíblia fala que Deus ordenou os seus mandamentos para que os seguíssemos à risca. E Deus vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Se nós somos filhos de um Deus santo, devemos também ser santos. E é o que nós observamos aqui nas palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Outra coisa que nós vamos observar, ter a graça de Deus como Pai, e agora já vamos para o versículo 18, é ter uma relação de amor no casamento. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios,
ele vai dizer que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E devemos ser cheios do Espírito Santo não só para pregarmos o Evangelho ou para louvarmos a Deus, mas também a esposa tem que ser cheia do Espírito Santo para ter uma vida de paz com o seu esposo, e o marido tem que ser cheio do Espírito Santo para amar a sua esposa. E nós podemos observar que Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz a mesma coisa. Ele vai dizer: esposas, sede submissas ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. Você, minha cara mulher, mulher virtuosa, mulher de Deus, você tem vivido uma vida de paz com o seu marido, com o seu esposo? Isso é fundamental. Ter Deus como Pai é também ser uma esposa virtuosa. Depois ele vai falar do marido. Ele vai falar assim: maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Se ele fala do dever da esposa como filha de Deus, ele vai falar também para nós maridos que somos filhos de Deus. E um filho de Deus, ele tem que ser também um filho de Deus no lar. O marido tem que amar a esposa e não pode tratá-la com amargura. A Bíblia fala que aquele homem que acha a esposa acha um bem. A Bíblia fala que nós devemos amar as nossas esposas assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. E nós podemos observar o seguinte: por que hoje existem tantos divórcios, tantas separações, tantas mulheres deprimidas, angustiadas? Porque às vezes o marido não ama a sua esposa como deve, mas a trata com o quê? Com amargura. Não faça da sua mulher uma mulher triste, deprimida, angustiada, muito mais nesses dias de adversidades. Nós já estamos vivendo dias tão difíceis, o mundo é difícil, cheio de adversidade. Por isso, marido, trate bem a mulher que Deus deu a você. Não a trate com amargura, mas a ame como filho de Deus. E isso é demonstrar gratidão para com Deus. Quando a esposa trata bem o marido, ela trata porque ela é grata a Deus. Quando o marido também ama a sua esposa, ele faz isso porque ele é grato a Deus. Será que você tem sido grato a Deus pela sua esposa, pelo seu marido? Um lar é uma bênção de Deus. E ainda nós podemos observar o apóstolo Paulo falando agora dos filhos. Aquele que é filho de Deus, ele também vai ser um bom pai e um bom filho. É o que nós vemos aqui. Ele vai dizer nos versículos 20 e 21: filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E depois diz: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Esse é o outro ponto que nós gostaríamos de destacar. Um filho de Deus, ele também tem que ser um bom pai, e ele tem que ser um bom filho. Há um texto da palavra do Senhor na carta de João que diz o seguinte: se você diz que ama a Deus, que você não vê, e você não ama o seu próximo, a quem você vê, você não ama de fato a Deus.
E eu gostaria de transferir isso para você, filho. Se você diz que é filho de Deus, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu pai, se você diz que obedece a Deus, mas não obedece o seu pai ou a sua mãe, você de fato não ama a Deus, só ama a Deus com palavras e não com ações. E aqui ele vai dizer que obedecer o pai ou os pais, isso é uma gratidão diante do Senhor. Por isso é que o mandamento com promessa é esse: honrar pai e mãe. Se você, filho, é um bom cristão, você tem que obedecer os seus pais. Porque se você fizer isso, você vai ter uma vida prolongada aqui na terra. Os teus dias serão prolongados e você terá a vida eterna. E também nós vemos os deveres dos pais. Pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. É o que diz o apóstolo Paulo. Lá na carta aos Efésios ele fala: e vós, pais, não leveis os vossos filhos à ira, mas criai-vos na admoestação e na disciplina do Senhor. Nós, pais, temos esse dever. Se você é um verdadeiro filho de Deus, você tem que ser também um bom pai, seguindo o exemplo do próprio Deus. Deus é a nossa referência. Você vai falar assim: como é que eu vou criar meu filho? Nós estamos vivendo num mundo cheio de ideias, cheio de modelos de família. A família ideal é essa ou aquela. Por isso que esse mundo está tão decadente, porque as pessoas não sabem exatamente qual é o modelo correto de família. Mas há um modelo correto de família, que é o modelo de Deus. Quem instituiu a família? Foi o diabo? Não. Então o diabo não entende nada de família, a não ser para destruir a família. Foi o homem? Não, não foi o homem, não foi o homem, seja ele presidente da república, seja ele rei, seja ele psicólogo, seja ele membro da ONU, não foi o homem que criou a família. Por isso o homem não entende muito de família. Quem entende de família é Deus, porque Deus criou e instituiu a família, e ninguém melhor do que Ele para ensinar os valores da família. E onde estão os valores verdadeiros da família? Estão na palavra de Deus. Se você, pai, ensinar o teu filho os valores da palavra de Deus, e se você mostrar ao teu filho que você honra o Pai Celestial, certamente o teu filho vai te honrar, e o seu filho nunca será um filho irritado, um filho revoltado, mas ele será temente ao Senhor, e ele nunca vai desanimar. Você vai falar: por que meu filho anda tão irritado? Será que você não tem culpa nisso, meu caro pai? Será que você tem orado pelo teu filho? Será que você tem lido a palavra de Deus com o teu filho? Ah, meu filho desanimou da igreja. Mas será que você tem ensinado o teu filho, não apenas com palavras, mas com atitudes? A Bíblia fala que nós devemos cuidar dos nossos filhos, e Deus é o nosso exemplo maior. Se somos tão bem cuidados por Deus, se somos tão amados por Deus como somos, se nada nos falta, é porque Deus é o nosso Pai e devemos ser sempre gratos a Ele. Mas devemos olhar em Deus e seguir o mesmo exemplo, ainda que sejamos imperfeitos.
Por isso que Paulo fala, não que eu tenha atingido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós não somos perfeitos como pais, mas se olharmos para o nosso Pai, que é perfeito, vamos aprender muito com Ele. Por isso Jesus Cristo vai dizer, sede vós perfeitos, assim como o vosso Pai é perfeito. E aí sim, os nossos filhos serão abençoados e nunca vão ficar desanimados. Por isso, que você a cada dia seja grato por ser uma pessoa privilegiada. Você é filho do Rei dos Reis, você é filho do Senhor dos Senhores, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Mas viva dessa forma. Viva como filho de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.